Viver bem de volta e agora vamos falar sobre alimentação. As frutas e verduras são essenciais aí no processo de reeducação alimentar. E eu fui até o supermercado Nordestão conversar com a nutricionista para saber como é que a gente pode aí equilibrar nosso cardápio para priorizar as frutas e verduras e assim passar a se alimentar corretamente e de uma maneira mais saudável. E se você está aí num processo de reeducação alimentar, o setor de hortifruti é parada obrigatória todas as vezes que você vier ao supermercado. E foi exatamente para isso, para a gente falar sobre esse assunto, que eu convidei a nutricionista Naíma Martins, aqui do Nordestão, para a gente falar sobre a importância das frutas, legumes e verduras nesse processo aí de reeducação alimentar, né, Naíma? Não dá para ficar sem consumir esses alimentos. Não, de maneira nenhuma. Esses alimentos são de fundamental importância para quem está num processo de reeducação alimentar. Eles compõem o prato, devem compor 50% do prato, de quem está nesse processo, e dos indivíduos saudáveis. As frutas e legumes e verduras, eles vão nos dar saciedade porque eles são ricos em fibras, então vai ajudar na melhoria da função intestinal, no melhoramento da saúde da pele, dos cabelos, dos dentes, das unhas. Então, quando a gente consome na quantidade correta, consome as frutas, os legumes e as verduras diariamente, a gente consegue melhorar não só a nossa saúde intestinal, mas vai contribuir com a reeducação alimentar, além de melhorar nos outros quesitos, na estética, então tudo isso é importante. Vamos dividir um pouquinho, vamos começar falando sobre as frutas. Quais são as principais? De que maneira a gente pode consumir as frutas aí durante o dia? Como distribuir isso? No caso das frutas, elas são alimentos que, na sua grande maioria, quase 100% delas a gente pode aproveitar. Então existem as frutas com casca, por exemplo, a maçã, a pera, a goiaba, que a gente pode consumi-las em totalidade, de 3 a 5 porções diárias. E é importante a gente sempre procurar variar, não consumir só como sobremesas, porque as frutas a gente tem uma variedade imensa e elas a gente pode usar para fazer sucos, vitaminas, saladas de frutas e até usar nas sobremesas. E aí a gente pode misturar com verduras, couve e fazer os sucos que estão na moda, os sucos misturados, suco verde, suco detox. Ótimo, Naíma. E quando a gente fala em consumo de legumes e verduras, aquela questão do prato ser bem colorido, como é que a gente faz essa porção, O que é a proporção do prato em relação a legumes, verduras? Com relação aos legumes e verduras, na grande maioria a gente não precisa ter restrição em quantidade, A gente costuma dizer que esses alimentos eles podem ser consumidos livremente. Mas alguns legumes cozidos a gente tem que ter cautela, até porque legumes e verduras eles também são calóricos, mas eles ajudam muito mais no processo de emagrecimento e de reeducação alimentar. Então a gente deve consumir 50% do prato deve ser composto por legumes e verduras, E aí o resto a gente coloca os carboidratos e as proteínas. Sempre também procurar variar, não colocar só alface e tomate todos os dias, procurar botar uma cenoura, beterraba, rúcula. Pode também misturar frutas para formar aquele agridoce. As frutas e verduras a gente pode brincar de diversas formas e quando a gente mistura elas, fica excelente. Naíma, agora quando a gente fala em frutas, verduras e legumes, são alimentos que a gente consome são crus, em sua grande maioria. A questão da higienização, como é que deve ser feita para que não termine prejudicando a saúde de quem consumir sem ter esse processo de higienização correta? Claro, como esses alimentos são consumidos crus, é importante a gente ter uma atenção redobrada com relação à higienização. Então, de que forma a gente faz essa higienização? Primeiro, a gente vai selecionar as frutas, os legumes e as verduras. Após selecionar, é importante a gente lavar em água corrente para a gente retirar resíduos de terra, areia, poeira. Vale ressaltar nos folhosos que a gente deve lavar folha a folha, os frutos também devem ser lavados fruto a fruto. Os folhosos é importante a gente friccionar para tirar ovos de parasitas que possam estar ali. Após a higienização em água corrente, nós vamos preparar uma solução que é basicamente formada por hipoclorito de sódio e água. Geralmente a gente utiliza 1 litro de água para 20 gotas de hipoclorito de sódio. E aí, após esse processo, esses alimentos vão ficar imersos em água por 10 a 15 minutos,
Esse tempo também pode variar de acordo com o fabricante. E aí, após esse tempo, de 10 a 15 minutos, a gente enxágua em água corrente novamente e esses produtos estão prontos para serem consumidos. Naíma, muito obrigada. Tá aí várias dicas importantes para você. Interessante também começar a incentivar esse consumo de frutas, legumes e verduras nas crianças também. Tá todo mundo de férias, então aproveita aí para variar, fazer aquela salada, colocar a criançada na cozinha e distribuir saúde em forma de alimento para elas também.